Bom dia, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós iremos trabalhar em cima de um texto chamado Guardar e Preservar Histórias. Bom, a tia estará disponibilizando no grupo em PDF o texto e as perguntas. Os alunos que tiverem como imprimir em casa podem imprimir. Aqueles que puderem ir até a escola e buscar essas cópias, também a escola está disponível para receber vocês. E aqueles que por algum motivo não irão poder ir até a escola buscar esses materiais, vocês deixam um espaço para o texto, tá? E copiem só as atividades e respondam, ok? Bom, guardar e preservar histórias, como eu disse anteriormente, é o nome do texto que nós estaremos trabalhando hoje, tá? Bom, o patrimônio histórico, ele é composto por bens materiais e bens imateriais. Mas, tia, que bens são esses? Bom, os bens materiais é tudo aquilo que a gente pode tocar, que nós podemos sentir, como, por exemplo, uma construção, uma escultura. Agora, o bem imaterial é aquele que nós não podemos tocar, tá certo? Por exemplo, uma festa típica de um determinado local, ela pode ser considerada um bem material. Uma letra de uma canção que descreve sobre um povo, sobre uma sociedade. Mas, tia, como que um patrimônio, como que uma construção, uma letra de música, uma paisagem, ela é considerada um patrimônio histórico? Como que ela é considerada? Através da Unesco. Vocês já ouviram falar na Unesco? A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. E a Unesco, os funcionários da Unesco, eles estarão estudando, avaliando se aquele patrimônio material ou imaterial, ele pode ser considerado um patrimônio histórico da humanidade. Então, ele vai pertencer a todos os seres humanos, não é isso? Então, e como que a Unesco, tia, ela vai estar escolhendo estes patrimônios? Ora, ela vai precisar analisar toda a sua riqueza histórica. Quais são as informações que aquele bem material ou imaterial ele traz? O que ele fala sobre aquela sociedade, ou sobre aquele país, ou sobre aquele momento histórico que o país ou aquela cidade passou. Então, é um período muito grande mesmo de estudo e de análise. Não importa onde este bem material ou imaterial ele esteja localizado. Se ele for analisado e chegar à conclusão de que ele deve sim ser considerado um patrimônio histórico da humanidade, ele vai ser. Não importa em qual parte do mundo que aquele bem material ou imaterial ele vai estar localizado, ok? Então, este bem ele vai ter uma grande importância para a sociedade, para a humanidade, melhor dizendo. Por isso que ele vai ser escolhido como um bem material ou imaterial histórico da humanidade, ok? Bom, dessa forma, então, a Unesco vai estar analisando todas as características. Vai estar analisando as características históricas, arquitetônicas, culturais, naturais, ambientais, tá? Então, vai estar analisando todos os aspectos para chegar à conclusão daquela riqueza histórica que vai estar nos oferecendo, histórica ou ambiental ou arquitetônica, tá? Bom, então, assim, é de extrema importância que todos nós
possamos cuidar muito bem dos patrimônios históricos da humanidade. É super importante que a gente cuide do que as gerações, né, que vieram antes de nós nos deixou, assim como nós também iremos deixar muitas informações, muitos patrimônios históricos para as gerações futuras. Esses patrimônios históricos, eles podem ser considerados uma herança? Sim, é uma herança porque essas belas paisagens que nós conseguimos visualizar, né, da natureza, do meio ambiente, as cidades históricas, as esculturas, as obras de artes, elas nos trazem informações importantes e que nós precisamos preservar para que os filhos de vocês, os netos de vocês tenham acesso a tudo isso, porque é uma gama de informações, é uma riqueza muito grande que esses objetos, essas construções, essas paisagens, essas festas típicas, canções de músicas nos trazem sobre a nossa história. Então é muito importante que a gente proteja este patrimônio. É importante que o prefeito, que os vereadores, que o presidente, o governador faça de tudo para que o patrimônio histórico da humanidade, do nosso país ou de outros países, eles sejam conservados. Sim, é importante, mas também cabe a cada um de nós fazer a sua parte, não é verdade? Então, nós precisamos cuidar muito bem. Existem também alguns patrimônios históricos da humanidade que nós encontramos em museus, onde eles estão guardados, em bibliotecas, em casa de cultura. Por isso que quando nós visitamos esses locais, nós precisamos cumprir algumas regras para que toda aquela riqueza material que ali se encontra, ela seja preservada. Por isso também que quando nós vamos visitar alguns parques naturais, existem alguns locais desses parques que nós não podemos tocar, que nós não podemos ter acesso, porque lá encontra uma grande variedade da flora e da fauna brasileira ou de um outro país, dependendo do local onde nós estivermos. Então, nós precisamos cuidar de tudo com muito carinho, com muito cuidado, para que a nossa história ela não venha se perder e as gerações futuras tenham acesso a essa herança que nós recebemos e que nós também precisamos passar para todos aqueles que vierem depois de nós, ok? Quando nós preservamos o patrimônio histórico, nós estamos preservando a cultura de um povo, de um local, nós estamos divulgando essa cultura, nós estamos aprendendo com essa cultura, com esses povos, ok? E nós vamos estar estudando na apostila 3 sobre o tombamento, tá? Que são os patrimônios históricos materiais e que de maneira alguma eles podem ser destruídos, eles não podem serem modificados. Eles podem sim serem preservados e passarem por uma reforma, mas de acordo com as suas características originais. Então existe uma lei, a lei do tombamento, que aquele patrimônio ele não pode, em hipótese alguma, perder as suas características originais. Em Paraíba do Sul, vocês já devem ter percebido que existem algumas casas antigas que elas se encontram exatamente como elas foram construídas há anos atrás. Por quê? Porque eles fazem parte de um patrimônio histórico, tá certo? Mas do país, né?
Algumas são consideradas patrimônios históricos, outros não, mas eles são protegidos pela lei do tombamento, em que eles não podem ser modificados da sua originalidade. Eles podem ser reformados, mas eles não podem perder as suas características originais. Por isso que quando alguma construção passa por alguma reforma, é sempre importante ter o apoio de um historiador, de um pesquisador, para que possa conhecer toda aquela estrutura arquitetônica e ela não venha a se perder, até mesmo porque nós temos uma lei que vai estar o protegendo. Ah, Tia, então existe o patrimônio histórico nacional e o patrimônio histórico mundial? Sim. Né? A nível nacional é aquilo que pertence ao nosso país. A nível mundial é o que pertence ao mundo. Existem patrimônios históricos mundiais aqui no Brasil? Sim, existem sim, e nós estaremos estudando nas próximas aulas, ok? Bom, então agora vocês estarão realizando as atividades da folhinha, né? Onde vai estar perguntando se você sabe o que é preservação. O que é preservação? A própria palavra diz, preservar quer dizer cuidar, né? O que nós precisamos cuidar para que a história ela não venha a se perder? O que a gente pode fazer para que esses bens coletivos, que são esse patrimônio, né, histórico da humanidade, ele seja preservado, ele seja conservado, não é verdade? Agora, olha só, nós também temos as atividades em que vocês estarão completando com as palavras do quadro, tá? Direito, dever, herança, preservação e sociedade. Vocês estarão lendo as frases e completando com essas palavras. Depois, vocês estarão utilizando a cor verde para pintar todos os quadradinhos que apresentam os cuidados que nós precisamos ter com a nossa rua, com o nosso bairro, porque dessa forma a gente está preservando, né, o que de histórico a nossa cidade traz para nós, e de vermelho, atitudes que nós não podemos ter. Depois, vocês estarão classificando algumas figuras de acordo com o tipo de memória, e no finalzinho vocês estarão falando ali um pouquinho sobre como o patrimônio ele é escolhido pela Unesco. E é de acordo com o seu valor histórico, as informações que aquele patrimônio vai estar trazendo para nós. Bom, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e qualquer dúvida chamem a tia no privado. Um beijo grande.